A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, todos que participam da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2026. O tema, o Deus Pai, 11 de janeiro de 2026. E o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 11, versículo 27, parte C, que declara: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação da pessoa do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27, e Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 a 11. Vamos iniciar então a nossa leitura bíblica em classe dessa lição de número 2. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Essa é a lição de número 2, o assunto, o Deus Pai, ou a primeira pessoa da unidade divina, ou a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Domingo, 11 de janeiro de 2026. Quais os objetivos dessa lição de número 2? Primeiro, reconhecer biblicamente a identidade do Deus Pai. Segundo, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E terceiro objetivo, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Bem, a lição é a lição 2, o tema então, o Deus Pai. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bem, o nosso texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, entre os versículos 25 e 30, onde está descrito o jugo do Senhor Jesus. E inicia a primeira parte dizendo:
todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Todas as coisas necessárias para que o Senhor Jesus consumisse ou consumar a tarefa medianeira foram confiadas pelo Pai ao Filho. Esta é a grande verdade. É a chave do conhecimento da salvação. O homem, Jesus Cristo, recebe do Pai, em consequência de sua união com a divindade eterna, torna-se o Senhor e dispensador soberano de todas as coisas. É importante você, meu irmão, entender que pai é pai, filho é filho. Não pode confundir o pai com o filho. Precisa estar atento a isso. O pai não se fez carne. O pai não é procedente. O pai é eterno. O pai não é gerado. Agora o filho que se fez carne também é eterno. Tem a mesma natureza do pai, mas ele é gerado. Como diz o Salmo, tu és meu filho, hoje te gerei. Então precisa ficar claro para todos nós que pai é pai, filho é filho. Agora, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, são um só Deus. As três pessoas é um único Deus. A essência nós chamamos divindade, mas nessa divindade subsiste eternamente três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E nós estamos falando, nesse momento, da pessoa do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, todas as fontes do favor divino estão nas mãos do Senhor Jesus, como sacerdote de Deus e sacrifício expiatório pelos homens. Todo o bem procede dele, como Salvador, mediador, cabeça, exemplo, pastor, juiz soberano de todo mundo. Mas olha só o que diz o nosso textual. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, porque eles são da mesma natureza. Ninguém pode compreender totalmente a natureza e os atributos de Deus, exceto Jesus, o Cristo. Ninguém pode compreender totalmente a natureza, a encarnação de Cristo, senão o Pai. É isso que o texto está dizendo. A plena compreensão e reconhecimento da divindade e o mistério da Santíssima Trindade pertence somente a Deus, devido à dimensão que é isso. João capítulo 11, versículo 27, então, é uma oração e louvor, trata-se de uma reivindicação do Senhor Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, é isso que ele diz. Só Jesus, o Filho, possuía total e completa percepção do conhecimento do Pai. Do mesmo modo, só o Pai conhecia verdadeiramente a personalidade do Filho. Do mesmo modo, só o Pai conhecia verdadeiramente a personalidade do Filho. Jesus afirma-se igual ao Pai, mesma natureza, não é a mesma pessoa, mas é a mesma natureza. Então, o Senhor Jesus afirma-se igual ao Pai. Com tal conhecimento, o Filho pode avaliar, entender apropriadamente o modo do Pai tratar com os homens. Em João capítulo 11, versículo 27, nós vemos, primeiramente, a autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus declara que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, pela pessoa do Pai. Isso significa que Jesus possui autoridade total sobre todas as coisas e essa autoridade foi dada pelo Pai. Glória a Deus. Segundo, conhecimento mútuo. Existe um conhecimento único e profundo entre Pai e Filho. Este conhecimento é exclusivo e total, ressaltando a unidade e a divindade de Jesus.
Jesus só pode ter a mesma natureza do Pai, porque ele é o único que conhece o Pai. E o Pai, que é Deus, é o único também que conhece o Filho. Então, esse conhecimento mútuo expressa a divindade do Pai e do Filho. Terceiro, revelação do Pai. O conhecimento de Deus Pai só é acessível por meio de Jesus. Então, Jesus é o revelador da pessoa do Pai. Aqueles a quem Jesus decide revelar o Pai são abençoados com a compreensão verdadeira de Deus. Olha só que interessante. Irineu de Lyon, ele é do segundo século, do ano 130 a 202, foi um bispo cristão. Ele também enfatiza que somente Jesus Cristo pode revelar o Pai. Ele usa a metáfora da luz e do sol, onde Cristo é a luz que revela a glória de Deus. Sem Cristo, seria impossível conhecer a Deus verdadeiramente. Os judeus conheciam a Deus, mas superficialmente. Quando Jesus, que é gerado pelo Pai, Jesus, que é unigênito do Pai, da mesma natureza do Pai, então o próprio Evangelho de João diz isso. O Pai nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho que estava no seio do Pai, esse o fez revelar. Então, sem Cristo, seria impossível conhecer o Pai, conhecer a Deus verdadeiramente. Isso está em consonância com Mateus capítulo 11, versículo 27, que é o nosso texto áureo, onde a exclusividade do conhecimento mútuo entre o Pai e o Filho é destacada. Então, é muito profundo essa ideia do mútuo conhecimento. Já Atanásio, que é do terceiro século, do ano 296, 373, mas o Atanásio, ele foi um grande bispo de Alexandria. É ele que fez, provavelmente ajudado por outros homens de Deus, o credo atanasiano, que descreve a doutrina da Santíssima Trindade. E Atanásio, ele insiste na consubstancialidade do Pai e do Filho, afirmando que o Filho possui a mesma natureza do Pai e, portanto, pode revelá-lo plenamente. Mas Atanásio não inventou isso. Atanásio tira isso do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 14. Olha só o que diz o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora olha o versículo 14. O Verbo que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Atanásio insiste na consubstancialidade do Pai e do Filho, a base dele é o Evangelho de João. Olha, eu estudei na Universidade de São Paulo e uma vez um professor de história falou lá, a Bíblia não fala que Jesus é Deus. Claro que fala. A Bíblia tem muitos versículos que mostram explicitamente a natureza divina de Jesus. Um é esse Evangelho de João. Nos próprios Evangelhos, Mateus fala, citando Isaías, aquela glória que está lá, dizendo que aquilo lá, Isaías escreveu se referindo a Jesus. Ele registra isso no Evangelho de Mateus. Então, temos muitos versículos que revelam que Jesus tem a mesma natureza do Pai. E Atanásio insiste na consubstancialidade, mesma substância. O Pai e o Filho têm a mesma natureza. E o Espírito Santo tem a mesma natureza também. Porque Jesus fala que ele voltaria ao Pai e enviaria outro, allos, outro da mesma espécie, da mesma natureza. E Atanásio trabalha muito bem essa questão. Essa união é fundamental para entender Mateus capítulo 11, versículo 27, onde o conhecimento exclusivo e mútuo entre pai e filho é mencionado.
Não tem jeito de negar a divindade de Jesus, com base em Mateus 11, 27. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai. Então é a mesma natureza. Outro grande teólogo, chamado, todo esse que eu citei, seja Irineu, Atanásio ou agora Agostinho de Hipona, ele já é do quarto século, 354 a 430. Frequentemente, ele enfatiza que Jesus Cristo é mediador e revelador do Pai. Jesus tem a mesma natureza do Pai, por isso pode revelar o Pai, mas ele também tem a mesma natureza humana, por isso ele pode fazer essa ligação. Então, no livro maravilhoso, eu tenho esse livro, que é o livro de Agostinho de Hipona. Esse livro tem mais de 1.600 anos. Eu aconselho a você a adquirir esse livro. A Edições Paulinas editou uma série chamada Pais da Igreja, Patrística, e lá ele publica também nessa série o De Trinitate, ou seja, sobre a Trindade. O nome do livro é Trindade, na verdade. E nesse livro, Agostinho de Hipona explica que o conhecimento de Deus é possível apenas através de Jesus, através do Filho, que é a perfeita imagem do Pai. Então é muito lindo esse livro, muito profundo. Esse entendimento está diretamente alinhado com Mateus 11, 27, onde o Senhor Jesus afirma que ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho quiser revelar. Então as palavras do Senhor Jesus foram proferidas quanto à sua rejeição. Já era fato consumado por parte de muitos, os quais lhe faziam oposição de muitos modos, ou até procuravam matá-lo. Assim sendo, pode-se dizer que a rejeição a Deus é o resultado natural da rejeição a Cristo por parte dos homens. Quem não aceita o Senhor Jesus está rejeitando Deus. Pode falar que serve a Deus, pode falar que ama a Deus, não ama não. Se rejeitar a Cristo, não tem o Pai. Não tem o Pai. Então Jesus deixou claro isso em João 14. Credes em Deus? Se vocês realmente acreditam em Deus, então ele fala da mesma maneira que você acredita em Deus, você tem que crer em Jesus. Credes também em mim. Então, as pessoas que dizem que creem em Deus, mas não têm o Senhor Jesus como seu sumo sacerdote, não têm o Senhor Jesus como seu Salvador, eles não têm o Pai, eles não têm a Deus. Eles pensam que têm, mas não têm. Para conhecer o Pai, só através do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso esse textuário é muito importante, é um textuário fundamental. Olha só, Mateus 11, 27, ninguém é ninguém. Ah, tem uma exceção? Não tem. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então esse é um textuário muito importante para entender tanto a natureza do Pai como a natureza do Filho. E tem que ficar claro isso. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através do Filho. É o que diz João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o elo, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o que pegou na mão da humanidade e juntou de volta, reconciliando com o Pai, com Deus. Então, sem Jesus é impossível ter salvação. E é isso mesmo que diz a Bíblia. E nenhum outro nome é dado entre os homens no qual devemos invocar para a salvação. Só o Senhor Jesus que é o Salvador. Por quê? Porque Ele é o único que conhece a Deus, que conhece o Pai. Graças a Deus. Então, essa é a lição de número 2, o Deus Pai, é o segundo domingo, então, do mês de janeiro de 2026. Bom, vamos para a introdução dessa lição. Introdução da lição de número 2, a doutrina da Trindade. Olha, essa lição, esse primeiro trimestre do ano de 2026,
O assunto é esse, olha, a Santíssima Trindade. Esse é o assunto da lição. Então nós estamos estudando a pessoa do Pai. Então a doutrina da Trindade, o que é Trindade? Você precisa saber a definição. Trindade, o conceito é: cremos num só Deus, no único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Isso é Trindade. O que as pessoas falam por aí não tem nada a ver. Tem gente que fala, Trindade é uma pessoa em três. Não é uma pessoa, Trindade são três pessoas, um Deus. Um Deus, a divindade é única. Nós cremos num único Deus, mas esse Deus subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essas três pessoas que estão em unidade divina. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, nós vamos estudar nessa lição de número 2 a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho, que é gerado, e o Espírito Santo, que é procedente. Então ele é a fonte eterna da divindade. Ele é o Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. Então, qual é a palavrinha-chave dessa lição? Pai. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico da lição de número 2 é a identidade de Deus, o Pai. A identidade da pessoa do Pai. Eu vou ler para você o que eu já li na primeira lição, na lição de número 1, que eu quero que esse versículo fique gravado na sua mente, no seu coração, que está aqui na primeira carta do apóstolo João, na segunda epístola do apóstolo João, na segunda epístola. Olha só a saudação dele aqui no versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco em verdade e em amor. Então aqui nós temos as duas pessoas, e o Pai é chamado de Deus Pai, e o Filho é o Filho do Pai. Então nós não podemos confundir as pessoas. Então ele fala aqui, olha, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Porque Pai é Pai, Filho é Filho. E nessa lição nós estamos estudando a identidade de Deus, o Pai. Então, o primeiro subtópico, 1.1. O Pai é o único Deus verdadeiro. Então, no Pentateuco, ou na Torá, na lei, Deuteronômio 6,4, está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, único, mas não é o único absoluto, é o único composto. Isso é algo peculiar que está presente na língua hebraica. Então, Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus. É uma unidade, um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Isso aqui nós podemos encontrar no livro do Stanley Horton, de 1997, página 159, Teologia Sistemática, a CPAD que publicou. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. João 6, 27, 1 Coríntios 15, 24,
Gálatas 1, 1 a 3, Efésios 6, 23 e 1 Pedro 1, 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías 63, 16, Mateus 6, 9, Efésios 4, 6. O próprio Senhor Jesus se refere a Deus como Pai. Ele se refere a Deus como seu Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, 29. Reforçando então a necessidade de um relacionamento pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Então, o segundo subtópico do tópico 1. O Pai é a fonte da divindade, é a origem. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, ela professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33, 27. Pois ele existe por si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Graças a Deus. Então, ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Então, se você ler o Salmo 90, verso 2, Malaquias, o profeta Malaquias 3, 6, o apóstolo Tiago 1, 17. Então, esse Deus Pai, ele é o Criador dos céus e da terra. Como diz o nosso credo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Então, ele é o Criador de tudo que existe. Isaías 45, 18, Atos, Paulo no Areópago, ele fala do altar dedicado ao Deus desconhecido. Então, Atos 17, 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 20, versículo 31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33, 4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem, ele é a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo é procedente. Então, se você pegar o o credo de Atanásio, do quarto século, ele fala isso. Cremos Deus em Trindade, e Trindade na unidade. Não separamos a essência, mas também não confundimos as pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, o Espírito Santo é Espírito Santo. No entanto, não existe três pais, mas um Pai. Não existe três filhos, mas um Filho. Não existe três Espíritos Santos, mas um Espírito Santo. Então não podemos confundir as pessoas. E ele fala com muita propriedade: o Pai é eterno, não foi criado, não foi gerado e não é procedente. O Filho é eterno, não foi criado, mas foi gerado. E o Espírito Santo é eterno, não foi criado, não foi gerado, mas é procedente. É isso que declara o credo atanasiano. Então, o Pai é a primeira pessoa. Quando eu falo nisso, eu estou falando em termos também de atuação, havendo Deus antigamente falado aos profetas. Então é o Pai. Por isso, primeira pessoa também nesse sentido de atuação. O Filho é a segunda pessoa, no sentido de atuação. Aí o Pai enviou o Filho, morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós. Mas voltou ao Pai. Então vem a pessoa do Espírito Santo. Então, não é ordem, tipo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, não é isso. Mas é a atuação. Primeiramente o Pai, depois o Filho,
e atualmente está conosco a pessoa do Espírito Santo. Então o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Ele é a origem, a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo é procedente. João capítulo 15, versículo 26, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. E o terceiro subtópico do item 1, o Pai age por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículos 4 e 6 e Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a sua distinção pessoal. Então o Pai proclamou as palavras criadoras, Salmo 33, 9. O Filho as executou, todas as coisas foram feitas por ele, João 1:3. O Pai planejou a redenção, Tito 1:2. O Pai é o autor do plano da redenção. Mas quem realizou o plano? O Filho, João 17:4. É o Filho que se fez carne. O Pai não se fez carne, é o Filho que se fez carne. É o Filho que morreu na cruz do Calvário e derramou sangue como cordeiro perfeito, como profetizou Isaías 53. Ele é o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, derramou seu sangue para nos purificar do pecado, conforme profetizou Isaías, capítulo 53. Jesus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições. Ele nos libertou da morte, ele nos gestou vida. Quem crê em Jesus tem vida. Quando o Filho retornou ao céu, ele enviou o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo foi enviada pelo Pai, a promessa do Pai, mas também foi enviado pelo Filho, porque o Filho diz: eu voltarei ao Pai, mas enviarei o Consolador. O Consolador, o Ensinador, conforme João 14, 26. O credo atanasiano, que é do final do século IV, já do século V, declara: nenhuma das três pessoas é antes ou depois de outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Se você pegar a fórmula batismal, diz assim: batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas se você pegar a fórmula da bênção apostólica, que Paulo deixou registrado, aí já muda a posição. Por quê? Porque não é uma questão de superioridade ou inferioridade. As pessoas, as três pessoas, são coeternas e coiguais. Então, por exemplo, aqui no capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, versículo 13, que é a bênção apostólica, ele fala, primeiro aparece o Filho, a graça do Senhor Jesus Cristo. É o Filho. E o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então essa é uma disposição diferente das demais, por exemplo, da fórmula batismal, que o Pai está em primeiro lugar, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Eu vou te mostrar uma outra forma de colocação a respeito dos dons espirituais aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Ele diz assim: há diversidade de ministério, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Olha, há diversidade de ministério. Aliás, começa aqui o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4 de 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o primeiro que ficou aqui foi o Espírito Santo. Versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus. E o 6, versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, o Pai. Aliás, ele fala aqui mesmo isso, né? Ele fala aqui, mas o Deus que opera tudo em todos, né? Que é o Pai. Então, porque as três pessoas são coeternas. É como diz o credo atanasiano:
Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. E eu citei esses versículos bíblicos. Então vamos para o resuminho do primeiro tópico. O Pai, então, é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Paulo fala que ele é a expressa imagem de Deus. Olha, a expressa imagem do Pai. Então, quem tem Jesus, tem o Pai. Quem não tem Jesus, não tem o Pai. Pode dizer que serve a Deus, que crê em Deus, ou eterno, ou o que você quiser. Se não aceitar a Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, não tem o Pai. Para chegar ao Pai, só através do Filho gerado pelo Pai, da mesma natureza. Gerado ali é a palavra grega monogenes. Monos é um e genes é gen. Jesus é o único que tem a mesma natureza do Pai. É isso que expressa o credo de Atanásio. Eu quero ler para você o credo de Atanásio, que eu acho importante você entender a importância teológica dele. Ele inicia dizendo: todo aquele que quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé universal. Quem não a conservar íntegra e inviolável, sem dúvida perecerá eternamente. A fé universal é esta: adorar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem separar a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Qual a glória coeterna, a majestade. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é infinito, o Filho é infinito, o Espírito Santo é infinito. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, mas nem três infinitos, mas um só incriado e um só infinito. Do mesmo modo, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. E, no entanto, não são três todo-poderosos, mas um só todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E, no entanto, não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como somos obrigados, pela verdade cristã, a confessar cada pessoa como Deus e Senhor, assim também a fé cristã ou a religião universal nos proíbe dizer que há três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho é do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um só Pai, não três pais. Um só Filho, não três filhos. Um só Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade, nada é anterior, lembra do texto?
que está aí na sua lição, ó, olha, agora é que vem, ó. E nesta trindade, nada há anterior ou posterior, nada há maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais. De modo que, em tudo como já foi dito, deve-se adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Portanto, quem quiser salvar-se, deve assim pensar da trindade. Olha que coisa linda que é esse credo atanasiano, final do século IV, início do século V. Então, para encerrarmos esse primeiro tópico, o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Quem não conhece Jesus, quem não nasceu de novo, quem não teve experiência com Jesus, não conhece a Deus. Tem conceitos, revelações, tanta coisa, mas não conhece o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus único, para ter contato com o Pai somente através do Filho, nosso Senhor e Salvador, e Jesus Cristo. Amém. Bem, possivelmente você já se inscreveu no nosso canal, mas eu quero pedir para você, se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, @Professor Alberto Oficial. Ative o sininho para as notificações, para que você seja avisado dos próximos vídeos. E curta, né? Dê o seu joinha aí nesse vídeo. E se você quiser, você pode deixar um comentário, pedindo mais informações, esclarecendo alguma dúvida, mandando uma mensagem. É muito bem-vindo você escrever aí, tá bom? Compartilhe também desse material nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe, é importante que você compartilhe desse conteúdo. E eu quero também mandar um grande abraço para todos que estão ouvindo a rádio Pavio que Fumega, que todo sábado coloca a reprise da lição e no domingo coloca a lição daquele domingo especificamente. Então, um grande abraço à rádio O Pavio que Fumega. Olá, eu sou o professor Alberto e quero te convidar. Venha comigo participar da nossa caravana para a Terra Santa, Egito e Israel, 14 a 28 de novembro de 2027. Dá tempo de você se planejar. Você pode dividir em várias vezes na Renova Turismo, excelência em viagens internacionais. Venha comigo com o meu grupo visitar Egito e Israel, 14 a 28 de novembro de 2027. Aí está o telefone da Renova. Entre em contato e venha comigo conhecer a Terra Santa. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição. O Pai revelado em Cristo. Subtópico 2.1. O Pai se revela aos humildes. Então o Senhor Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual registrada em Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. É isso que o Senhor Jesus declara. Os primeiros, intitulados sábios, vêm do grego sophos. Sophos, ou sophos, são aqueles que detêm a inteligência, o saber, a educação acima da média. Os outros, os instruídos, signetos, ou sinetos, ou sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus, os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de grande cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos orgulhosos, aos que se consideram sábios aos seus próprios olhos.
O Pai se dá a conhecer aos pequeninos. Népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, 2, 4. Interessante isso, porque quebra um paradigma, né? O religioso achava que porque lesse muito e fosse muito aprofundado. Não. Deus ocultou aos sábios e entendidos e se revelou aos humildes que têm o coração aberto para acolher a sua palavra. 2.2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento correto do Pai é mediado exclusivamente pelo Filho. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. É o nosso texto áureo, Mateus 11, 27. Ninguém, todos esses séculos de história humana, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmo 46:10 e Isaías 46:9. Segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14:6 e 1 Timóteo 2:5. Então o Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, sua vontade, seu grande amor. João 1:18, Hebreus 1:1. Sem Jesus, sem Cristo, sem o Filho, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e muitas vezes até à idolatria. Então, João capítulo 10, versículo 30, Colossenses 1:15 e Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Terceiro subtópico do item 2, do tópico 2. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, no diálogo com Felipe, o Senhor Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. Ele é a palavra que se fez carne. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A unidade entre Pai e Filho é essencial e é inseparável. Olha o que o Senhor Jesus declara em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Graças a Deus. Não significa que são a mesma pessoa, mas o mesmo Deus. Ou seja, compartilham a mesma natureza divina. Então a obra, as palavras e o caráter do Senhor Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, são expressão direta da ação de Deus Pai. João 14, 10 e 11. Que opera por meio do Filho. E o Filho age em total comunhão com o Pai. João 4, 34, 5, 30, 6, 38 e 40, 8, 28 e 29. Então, conhecer o Senhor Jesus é desfrutar da presença do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem crê em Jesus, quem aceita Jesus, passa a ter comunhão com o seu Criador verdadeiramente. João 14, 21 e 23. Resuminho, então, o resumo do tópico 2. O Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressa imagem do Pai. Ou seja, Jesus, o Filho, que é a expressão exata do seu ser. Graças a Deus.
por isso. Terceiro, a pessoa de Deus Pai. 3.1, subtópico, atributos incomunicáveis com o Pai, ou seja, atributos que ele não comunicou. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas a Deus. Ou seja, só o Pai, só o Filho, só o Espírito Santo é que tem esses atributos. Eles não foram comunicados com a humanidade, não foram compartilhados com o ser humano. Os principais atributos incomunicáveis ou incognoscíveis são a autoexistência. Deus existe por si mesmo. Não depende de nada para existir. Êxodo 3,14, João 5,26. Eternidade. Deus não tem começo nem fim. Não está limitado pelo tempo. Salmo 90, verso 2, Isaías 57,15. Imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo. Malaquias 3,6, Tiago 1,17. Onipotência. Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Jó 42,2, Lucas 1,37. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmo 139, versos 1 a 6, Hebreus 4,13. Onipresença. Deus está, ao mesmo tempo, presente em todos os lugares. Salmo 139, 7, 10 versos, Jeremias 23, 24. Então, esses atributos incomunicáveis, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Segundo subtópico, atributos comunicáveis, cognoscíveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira, obviamente, limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos em grau menor no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, dentre eles, desses atributos compartilháveis, cognoscíveis, destacam-se santidade. Deus é santo e chama os seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Sede santo porque eu sou santo. Então, é um atributo comunicável. Levítico 19, 2, 1 Pedro 1, 15 e 16. Outro atributo compartilhado ou comunicável, amor. Deus é amor, em essência. E podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus 22, 37 e 39, 1 João 4, 8. Fidelidade. Deus é sempre fiel. E também somos desafiados a sermos fiéis. 2 Timóteo 2,13, Apocalipse 2,10. Bondade. Deus é bom em todo tempo. E somos exortados a agir com bondade em nossa conduta cotidiana, do dia a dia, diária. Salmo 100, número 100, verso 5. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. E o terceiro subtópico do tópico 3, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam a sua natureza, obras e virtudes. Salmo 9, 10. O nome Elohim, Gênesis 1, 1, inicia dizendo Bereshit bara Elohim. Então, apesar do plural, reafirma o monoteísmo.
Deuteronômio 6:4, e alude à pluralidade da Trindade, Gênesis 1:26. Um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro nome, El Shaddai, é a maneira que os patriarcas conheciam a Deus, não é? É isso mesmo. É o Deus Todo-Poderoso. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, conheciam a Deus, mas apenas com esse nome, El Shaddai. Eu quero ler aqui com você, até bom que você anote. Olha o que diz Êxodo, capítulo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, o tetragrama divino, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, Abraão não conhecia Deus como Yahvé. Não, ele conhecia como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É isso que diz aqui a palavra do Senhor. Então, El Shaddai, Gênesis 17:1, revela Deus como Todo-Poderoso. Gênesis 28:3, 35:15. Outro nome de Deus, Senhor, Adonai, Salmo 8:1. Adonai, Senhor, em grego é Kyrios, Atos 2:36. Manifestam esses dois nomes, seja em hebraico ou em grego, ou em português, Senhor, manifesta autoridade como Senhor. Isaías 6:1, Filipenses 2:11, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E o tetragrama, que é o nome pessoal de Deus, que é o tetragrama divino, YHWH, revelado como eu sou o que sou, Gênesis 3:14, 6:13, que enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmo 68, verso 4 e Malaquias 3:6. Então esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da unidade divina, sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então, vamos para o resumo do tópico 3. Os atributos e os nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem Ele é e como se relaciona com a sua criação. Vamos então para as considerações finais dessa lição de número 2, Deus Pai. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição de número 2, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. O Pai é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Ou seja, João associou a vida eterna ao conhecimento do Pai e do Filho. Mas você só conhece o Pai através do Filho. E você só conhece o Filho quando o Pai revela. Que essa verdade desperta em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. João, capítulo 1, versículo 12 e Romanos, capítulo 8, versículo 15. Graças a Deus por essa lição tão linda, lição de número 2. E a próxima lição que iremos estudar é a lição de número 3. O Pai enviou o Filho, 18 de janeiro. Vai ser uma grande bênção. Então compartilhe esse material,
inscreva no nosso canal e deixa aí uma mensagem, o que você achou dessa lição, ou se ficou alguma dúvida, compartilhe conosco. E mais uma vez eu quero apresentar os meus livros a você. Adquira aí os nossos livros. Esse livro é o livro de História, o povo de Israel, uma perspectiva bíblica, história e pentecostal, um livro aí disponível para você, mais de 300 páginas, e é uma grande bênção. O segundo livro, um livro mais árido, mais científico, que foi a minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro que tem mais de quase 200 páginas, um livro de quase 200 páginas. E o livro Geografia Bíblica, um livro muito bom para quem quer se aprofundar, quase 400 páginas, hein? Um livro muito bom. Primeiro ele fala da geografia histórica e a segunda parte da geografia física. Então esse material pedagógico fica à sua disposição. É só você entrar aí no site, né, ou no link do Mercado Livre, ou se você mora na região metropolitana de Campinas, vá até a STADEC, que esse material está disponível. O livro custa R$50 cada exemplar, mas tem o frete para quem for pedir no link do Mercado Livre. Compensação, o Mercado Livre você pode fazer até 6 vezes sem juros. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.